Fala galera, eu sou o Anderson de Oliveira, analista de desempenho, e eu tô aqui para trazer mais uma análise tática para vocês. E hoje nós vamos abordar um ponto que tem chamado a atenção, que é a dificuldade que o sistema defensivo do Santos tem encontrado em relação à sua bola aérea. Então eu falo tanto da bola parada quanto da bola em jogo, em situações de cruzamento, por exemplo. Então a gente vai tentar abordar alguns pontos e mostrar para vocês o porquê, quais são os padrões que estão por trás dessa dificuldade e como que o Santos pode corrigir e melhorar a sua bola aérea. E antes de a gente começar a análise propriamente dita, colocar o vídeo, mostrar no pormenor do porquê que o Santos tem tido essa dificuldade nas bolas aéreas, é importante a gente trazer um contexto, nos dias atuais a gente comenta muito sobre desenvolver jogadores nas categorias de base, só que a nossa formação aqui no Brasil tem alguns gaps, algumas lacunas, o que faz com que alguns jogadores subam das categorias de base para a equipe profissional com alguns problemas, com alguns pontos a serem corrigidos, a serem melhorados. E um desses pontos é o que tem feito o Santos encontrar dificuldade nessa bola aérea defensiva. Tem um indicador de desempenho que alguns jogadores que estão num contexto mais competitivo, como a Europa, por exemplo, dominam muito bem, que alguns jogadores aqui no Brasil, sobretudo os defensores, têm alguma dificuldade, que é a mentalidade zonal, que é a capacidade do jogador ter bem com ele quais são as referências que ele tem que dominar, então bola, companheiro, espaço, adversário, e colocar essas referências numa hierarquia para que no momento que ele tenha que tomar uma decisão, ele tenha tomado a decisão mais assertiva para o momento. Então a gente vai tentar trazer no vídeo, na análise, mostrar o porquê, quais são os padrões que estão por trás dessa dificuldade que o Santos tem, do sistema defensivo no todo, e entender como que o Santos pode melhorar isso para poder correr da temporada, do Campeonato Brasileiro, das competições que vem pela frente. Bom, então a gente vai dar uma passada aqui nos gols que o Santos tomou nos últimos jogos, e entender quais são os padrões que estão por trás dele, Como a gente adiantou, é um problema do sistema defensivo no todo, da bola aérea, tanto ela parada quanto que ela em jogo. Os defensores do Santos estão com uma dificuldade de dominar um indicador de desempenho que é fundamental para um jogador que está no alto nível, que é a mentalidade zonal, e isso vai ficar bem claro no vídeo. Então, primeiro padrão: o adversário toca a bola para trás, passa para trás, mudou a bola de direção, vai ter que mover o bloco do Santos. Repare que nessa mudança de direção do bloco, o Santos acaba perdendo a referência, que nem outro padrão, o Sherman, ele chega um tempo atrasado e acaba dando tempo e espaço para o lateral cruzar. Reparem que o Gil, ele tá com o visual do jogador, só que conforme a bola passa por dentro da área, mudando de direção, ele acaba acompanhando o movimento da bola e acaba deixando o marcador livre. O Roleiser, que poderia aqui, que era o extremo, poderia encaixar e ajudar também, ele para na jogada e acaba deixando o jogador do Vasco livre para poder finalizar. Repara, a bola vai, o Gil opta por defender o gol e deixa o adversário sozinho. De novo, o jogador se posiciona na zona de dúvida, Verratti posiciona entre o Zé Ivaldo e o Gil para gerar essa dúvida, e nesse time, nesse segundo, ele conseguir subir com tempo e espaço. Repare como os jogadores eles têm finalizado essas bolas tanto por cima quanto por baixo, sempre com tempo e espaço. Por quê? Porque eles entram em vantagem cinética, que é aquela vantagem do movimento. Então eles iniciam o movimento antes e conseguem chegar antes no espaço. Zona de dúvida entre os dois zagueiros, o Verratti consegue finalizar. Padrão repetido: marcação de bola parada defensiva, marcação zonal, marcação mista com predominância zonal. Então você tem dois jogadores aqui no encaixe individual e tem uma zona aqui bem desenhada. Reparem do Yuri Alberto como ele se desloca dentro dessa zona, Ele entra na zona, ele se move na zona e acaba conseguindo finalizar. Ele vai se movimentando dentro dessa zona. Outro padrão, que a gente falou: passo para trás, vai mexer o bloco, vai fazer a linha do Santos ir para frente. E aqui está o ponto-chave, Reparem que a gente falou em um jogador ter as referências bem claras para ele conseguir colocá-las numa hierarquia. O Sherman, ele já viu onde está a localização da bola. Nesse momento, que está marcado aqui, ele quebra o pescoço para identificar o adversário. Só que ele acaba tendo essa dificuldade de conseguir dividir essas referências bem feitas, Então, conforme a bola vai para trás, que a linha anda, ele faz o movimento contrário, Ele não deixa a linha coordenada como deveria. Então ele dá um passinho para trás que acaba dando condição para o Roberto finalizar. Isso vai ficar bem claro. A linha anda para frente, ele dá esse passo para trás. Agora, pode ver que ali faltou um pouquinho de coordenação. A linha vem, ele vai. E esse espaço, esse time, falta de time dele para poder andar junto, acaba dando condição para o Roberto finalizar. Ele sai depois, o Roberto em condição consegue finalizar. São padrões que se repetem. Então, aqui marcação mista de novo, predominância zonal. Alexandre Jesus, ele se posiciona dentro da zona. Repare que ninguém encaixa nele. Repare como ele vai começar o movimento antes e vai conseguir chegar antes no espaço. Por isso que ele finaliza com tempo e espaço. Movimentou antes,
entrou na frente, se posicionou no espaço, conseguiu subir livre para cabecear. Então são padrões que se repete, bola lateral, falta lateral, passe para trás, cruzamento. Repare que o Sherman aqui, ele divide bem, tenta dividir bem a diferença, ele coloca a mão no peito do atacante do São Bernardo, só que o atacante acaba se antecipando e conseguindo finalizar, né? Acaba conseguindo fazer o gol. De novo, o Santos pulando bem a área no seu escanteio, uma marcação mista com a predominância sazonal. Mesmo assim, a equipe não consegue afastar e acaba tomando um gol. De novo, outro padrão, jogador que vai cruzar com tempo e espaço, atacante se posicionando, zona de dúvida aqui foi entre laterais aqui nas costas do Luan Pérez, então o Luan Pérez e o Escobar. Então, tá bem claro que o Santos tem povoado bem a área na bola aérea, na bola parada defensiva, só que a dificuldade de dominar esses indicadores tem feito que a equipe tenha sofrido com essa bola aérea, né? Então pode ver aqui um outro padrão, ó, nítido. Aqui o Thales, atacante do Palmeiras. Reparem que ele vai fazer um movimento que a gente chama do gato, né? Ele finge que vai nas costas do Zé Ivaldo e acaba recebendo na frente. E o Zé Ivaldo, ele fica numa dúvida, né? Se ele retarda um pouco a passada para poder encaixar caso essa bola entre aqui no Thales, no pivô, ou se ele tem que defender o fundo. E ele acaba ficando no meio do caminho e não faz nenhum nem outro, né? Então o Thales, ele finge que vai nas costas, que é a setinha vermelha, e acaba indo na frente, aumentando a distância dele para o Zé Ivaldo, e acaba finalizando e fazendo gol. Bom, esses foram os padrões que ficaram claro nos gols que o Santos sofreu, o porquê que o Santos está com essa dificuldade na bola aérea. É um indicador de desempenho que nem eu já reforcei, que jogadores estão no alto nível, que estão no contexto como o do Santos, tem que dominar, com certeza. O Caixinha já abordou sobre isso em algumas coletivas, né? Falou sobre essas referências. E com certeza está sendo trabalhado na semana. Como que vocês podem melhorar isso? Exercitando, trazendo o vídeo, levando isso para o campo, para o treino e aumentando o conhecimento dos jogadores, dos defensores no caso, em relação à importância de dominar esse indicador, né? Que às vezes são essas características, esses indicadores de desempenho que acaba diferenciando os jogadores que estão num contexto um pouco mais competitivo daqueles que estão num contexto mais baixo.